Bem-vindos de volta. Recebemos Larry Johnson, ex-analista da Agência Central de Inteligência, para discutir os acontecimentos no Irã e além. Estamos recebendo muitas imagens do Irã de bombardeios terríveis, mas sabemos que em Israel eles mantêm e agora há regras muito mais rígidas sobre o que podem noticiar. Queria saber o que sabemos sobre os ataques que Israel está sofrendo. Vemos o Irã, vemos os países do Golfo, mas não temos visto muitas imagens vindo de Israel ultimamente. Sim. Acho que a situação em Israel provavelmente está pior do que em Teherã como consequência. Não houve tantas mortes porque o Irã, de novo, não está tentando matar israelenses, mas tenta destruir a infraestrutura deles, tanto econômica quanto de inteligência militar. Mas uma das formas de fazer isso é que temos esses sionistas fervorosos, Larry Ellison e seu filho, que compraram o TikTok. Ou seja, eles controlam o TikTok. E várias plataformas de mídia social que antes eram usadas, onde as pessoas gravavam e postavam vídeos, hoje dificultam muito que quem está em Israel faça isso. E então, tentaram cultivar a imagem de que Israel não está sofrendo nenhum dano. E, na verdade, European Union, postei ontem à noite em Sonar21.com, um vídeo curto mostrando a completa ineficácia dos sistemas de defesa aérea israelenses e dos Estados Unidos que estão implantados em Israel, e então 4 mísseis balísticos atingindo Tel Aviv e além do horizonte. Há relatos, ouvi, de nossos amigos em comum, Danny Davis e Doug McGregor. Nós três temos conversado nos bastidores, e eles dizem que há uma resistência significativa em Israel. Há crescentes divisões entre a polícia e os militares e protestos. Há falta de alimentos. Os abrigos não são adequados. As pessoas deveriam estar a 1 minuto de um abrigo em caso de ataque. Essa propaganda que sai do Ocidente, dizendo que Teherã está sofrendo e que tudo está ótimo em Israel, é o oposto da realidade. Acho que estamos vendo um desespero crescente por parte dos israelenses. Eles tentam ampliar a guerra contra o Irã e fazem isso por meio de ataques de falsa bandeira. Houve um relato de ataque a um campo petrolífero da Aramco na Arábia Saudita. O Irã entrou em contato com os sauditas e disse: "Ei, não fomos nós. Não fizemos isso." Coisas semelhantes ocorreram no Azerbaijão, na Turquia e em Chipre. Portanto, claramente os israelenses tentam realizar várias ações de falsa bandeira para implicar o Irã, especialmente contra um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, para que o artigo 5 seja acionado e, esperançosamente, arraste toda a Organização do Tratado do Atlântico Norte para lutar contra o Irã. É isso que Israel está tentando fazer. Graças a Deus, até agora estão falhando. Todo o nosso conhecimento tem origem em nosso conhecimento tem origem em nossas percepções. Todo o nosso conhecimento tem origem em nossas percepções. Todo o nosso conhecimento é European Union. Também soube do caso na Arábia Saudita. Seria crível se os iranianos estivessem assumindo a responsabilidade por tudo, mas dizendo: "Não, este não fomos nós." É interessante. Também me parece, digamos, quase imprudente o Irã estar por trás do ataque no Azerbaijão. E por que um míssil ou um drone só? Não sei. Estou cético, pelo menos. Vamos colocar assim. Outra questão importante, agora que já se passaram alguns dias de guerra, é sobre a escassez de armas. Porque há muito debate se os Estados Unidos realmente se prepararam para uma guerra prolongada ou se apostaram que seria curta. Vi Hegseth e Trump dizerem que têm armas ilimitadas,
mas, ao mesmo tempo, ouvir falar que estão retirando armamentos, isto é, mísseis do Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal e mísseis Patriot, da Coreia do Sul para enviá-los ao Oriente Médio. Isso levanta a pergunta: sei que não tinham recursos ilimitados, mas quanto tempo os Estados Unidos poderão sustentar esse conflito? Claro, eles têm todos os motivos para fingir que não podem lutar para sempre. Mas o que sabemos, porque não há informação pública quanto ao armamento dos Estados Unidos. Existem dois sistemas defensivos sobre os quais sabemos exatamente qual é a situação. O míssil Patriot, versão avançada capacidade 3, disparado por baterias de mísseis Patriot, que começou a ser produzido em 2015. Entre 2015 e 2020, produziram entre 100 e 300 por ano. Vamos usar o número maior. 2015 a 2020, 6 anos, dá cerca de 1.800. Máximo possível nesse período. Depois, em 2021, 2022, 2024, a produção subiu para cerca de 550 por ano. Então, pegando 550 vezes 4, temos 200 em 200. Mais 1.800, minhas contas não são perfeitas, mas dá cerca de 4.000. E em 2025 produziram 620. Isso é a produção total ao longo desses períodos. Bem, mísseis Patriot foram disparados na Ucrânia. E normalmente, quando são atacados, dispara-se 2 Patriot, no mínimo 2, contra o alvo. Então a Ucrânia recebeu 974 desses mísseis. Acho que já usaram todos. Além disso, os Patriot não estão todos sob um comando central. Eles não estão sob o controle do comandante responsável por todo o Oriente Médio. Haveria, sabe, alguns Patriot no comando Indo-Sul Pacífico. Eles têm de estar prontos para um conflito com a China. E o comando europeu também deveria ter alguns. No fim das contas, sobra um número muito pequeno de Patriot. E, ao contrário do que a Rússia fez no início da chamada Operação Militar Especial, quando basicamente podiam abrir fábricas, tinham materiais para produzir. Eles simplesmente dobraram a produção, triplicaram, puseram o pessoal trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os Estados Unidos não têm isso. Então, os mísseis Patriot, de fato, nesta campanha atual contra o Irã, European Union antecipam que os Estados Unidos não teriam mais nenhum Patriot para disparar até o fim da próxima semana. Podem se esgotar tão rápido. O míssil chamado THAAD, Defesa Terminal de Área de Alta Altitude, é parecido com o Patriot. Só que em vez de custar entre 3 e 6 milhões de dólares por míssil, cada um desses custa cerca de 12 a 13 milhões de dólares e produzem apenas 79 por ano. Então, os Estados Unidos não têm um estoque abundante de armas. E aí vem a questão de armas como o Tomahawk. Produzir Tomahawk exige alguns minerais de terras raras que a China está retendo. Então não é nem como. Mesmo que os Estados Unidos tivessem capacidade industrial, você não pode simplesmente apertar um botão e começar a produzi-los em massa. Ou seja, há problemas na cadeia de abastecimento. Existem problemas estruturais, falta de fábricas, falta de trabalhadores treinados, falta de material. Portanto, sim, esse surto de atividade que vimos desde sábado passado, na minha opinião, os Estados Unidos não conseguirão sustentar por mais 3 semanas. Terão que reduzir com T. Mas como você vê a possibilidade, dado que a guerra não está indo bem, de os Estados Unidos começarem a ficar sem munição? Os iranianos, obviamente, atacaram algumas bases, o que dificulta reabastecer e repor armas. Então, se tiverem que navegar muito longe, a logística também vira um problema.
Parece que a estratégia mudou um pouco. Em vez de libertar iranianos, agora parecem estar apenas lançando bombas em massa sobre Teherã. Mas agora não é só conversa. Já há movimentos sobre colocar tropas em terra. Provavelmente não americanos, European Union, acho, mas ao menos milícias aliadas, como os curdos. O que você acha disso? Seri. Bem, se os curdos forem burros o bastante para acreditar nas promessas da Agência Central de Inteligência, vão entrar para uma longa, longa lista de povos no mundo que confiaram na Agência Central de Inteligência e acabaram sendo traídos, mortos e empobrecidos. Olhe o que aconteceu no Vietnã, ou na verdade no Laos, com os Hmong. Eles foram recrutados para combater os vietnamitas do norte. E então, quando os vietnamitas do norte prevaleceram, venceram a guerra, os Hmong se viram abandonados. E em vez dos Estados Unidos correrem para salvar Kalos e proteger Kalos, acabamos dizendo: "Ah, que pena, agora estão por conta própria." Essa é uma estratégia bizarra de, entre aspas, tentar colocar tropas em solo iraniano. O território iraniano, especialmente ao longo de sua fronteira ocidental, com a Arábia Saudita e o Iraque, é um terreno acidentado equivalente ao que vimos no Afeganistão, montanhoso, difícil de operar. Então, sim, você poderia colocar um grupo insurgente lá, mas eles vão ficar tão isolados que não vão afetar a política do país. E aí vem a questão da logística. Como você os mantém abastecidos? Sabe, se estiverem atirando qualquer tipo de munição e entrarem num tiroteio, onde vão conseguir mais munição para continuar lutando? Porque sabe, não sei se você já carregou uma caixa de munição. Elas pesam cerca de 22 quilos, sabe? Bem mais, 40, 45 libras. Uma pessoa pode talvez carregar uma, mas não vai carregar duas. Você sabe, tem que carregar outras coisas nas costas. Então essa ideia de colocar uma força terrestre para pressionar o Irã vai acabar em desastre para essa força. Na verdade, já chegaram relatos nas primeiras horas de que os curdos tentaram infiltrar-se e foram imediatamente emboscados pelas forças iranianas. E, francamente, era de se esperar. Por que você acha que a Rússia vendeu ou entregou 28 helicópteros de ataque ao Irã 3 semanas atrás? Porque European Union, acho que os serviços de inteligência sabiam que isso fazia parte do plano. Vimos o Ocidente tentando pintar a história de um Irã dilacerado, com defesas se enfraquecendo, incapaz de resistir à investida dos Estados Unidos. No entanto, nos últimos 3 dias, 4 caças F-15 Eagle foram abatidos. E o último, ontem, foi derrubado sobre o Irã. Houve o que chamam de missão de busca e salvamento em combate. Helicópteros dos Estados Unidos entraram e resgataram os 2 pilotos, mas a aeronave foi derrubada. Estamos vendo um número notável de relatos de operações de falsa bandeira a partir da tentativa de atacar as instalações petrolíferas sauditas. Tentaram culpar o Irã. O Irã contatou os sauditas e disse: "Não fomos nós." O ataque em Chipre, o ataque que supostamente ocorreu na Turquia, e depois outro no Azerbaijão. Isso caças e deitilis, vasei, muito secuto a Turquia. E em cada um desses casos, a estratégia de Israel agora é atrair a Organização do Tratado do Atlântico Norte e expandir esta guerra para que seja a Organização do Tratado do Atlântico Norte contra o Irã, não apenas os Estados Unidos e Israel. Mas acho que o Irã tem sido bastante eficaz em desmascarar essas falsas bandeiras. Portanto, os Estados Unidos previram que,
ao eliminar a liderança do Irã, o Ayatollah Khamenei e a liderança-chave, o ministro da Defesa, o chefe das forças da Guarda Revolucionária Islâmica, isso teria provocado o colapso do regime iraniano. Agora, o que vem depois disso? Até o Marco Rubio disse outro dia: European Union não sei. Ou seja, isso não foi realmente planejado. Houve algum planejamento, mas, quanto ao resultado que os Estados Unidos querem, tudo o que eles desejam é que não haja mais ayatollahs governando o Irã e que quem governe o país seja obediente a nós, faça o que mandarmos e nos conceda acesso total e irrestrito ao seu petróleo e gás. Acho que é disso que se trata. Então, a solução venezuelana, quando isso não dá certo, parece que vão seguir a solução síria, ou seja, provocar uma guerra civil. Isso pode ser, sim, mas não é apenas terrivelmente desestabilizador dentro do Irã. E é preciso perguntar até que ponto se deseja que instaure uma guerra civil num país de 90 milhões de pessoas. Mas acho que o Rubi também não tem um plano para isso. Mas isso, claro, também cria ondas de choque fora do Irã. Quer dizer, os turcos não devem estar nada felizes. Como o resto da região vê a possibilidade de tropas curdas serem usadas para atacar o... Sim, os turcos estiveram em contato com os iranianos. E, na verdade, essa é uma boa notícia. A Turquia e o Irã estão coordenando. Agora, os analistas ocidentais são as pessoas que aconselham o Donald Trump e os israelenses. Eles realmente acreditavam que, ao lançar esses ataques, rasgariam o tecido social do Irã e criariam mais oposição ao governo. Aconteceu justamente o contrário. Sabe, sei que você teve conversas com o professor Morandi, e o Morandi representa, de certa forma, uma ruptura geracional no Irã. O professor Morandi entrou para o exército iraniano quando tinha cerca de 17 anos, em 1980, 1981. A guerra Irã-Iraque começou em setembro de 1980 e o professor Morandi entrou em serviço e foi ferido 2 vezes. Mas esse evento, essa guerra, para as pessoas que tinham 17 anos ou mais, tornou-se uma parte importante de sua psique. Influenciou como eles viam os Estados Unidos e o Ocidente. E as pessoas que vieram depois, digamos, aqueles que tinham, 10 anos em 1989, quando a guerra acabou, bom, isso foi há 37 anos. Então essas pessoas agora têm cerca de 47 anos. Eles não tiveram outro evento em suas vidas que os galvanizasse, digamos, como patriotas, até junho passado, com o ataque surpresa, e agora, ainda pior, o que aconteceu em 28 de fevereiro. Como resultado, surgiu uma nova geração, adolescentes tardios, pessoas na casa dos 20, na casa dos 30. Eles agora, por assim dizer, estão enfurecidos com a duplicidade e a perfídia do Ocidente por ter atacado o Irã de forma tão covarde, especialmente quando havia negociações em andamento. E, para piorar, não só matar, mas assassinar 100 e pelo menos entre 65 meninas entre 6 e 12 anos. Isto é o Irã unido, de um jeito que não estava unido, digamos, há um ano. E vimos o mesmo fenômeno acontecer nos Estados Unidos logo após os ataques de 11 de setembro de 2001. E isso é algo que esses supostos gênios em Israel e nos Estados Unidos que planejaram essa operação não levaram em conta. Então, neste momento, eles tornaram mais difícil derrubar o regime iraniano. O regime tem mais apoio, não menos. Eles Patechu dos Cetos diz Dai
Além de outros países serem arrastados, vemos a guerra se expandir geograficamente. Ou seja, um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano, European Union, acho, não muito longe da costa do Irã. Não, desculpe, Índia. Sim, foi mais perto do Sri Lanka, mas eles tinham sido convidados a participar de um exercício naval. Ou seja, o Irã havia participado como parte desse exercício. Quer dizer, o navio não estava armado para combate. Estava basicamente em uma missão diplomática de treinamento, e os Estados Unidos o emboscaram. Pois é, o Hegseth, bem triunfante, até postou vídeos disso no Twitter e afirmou que era a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um navio era afundado por um submarino. Outra vez, todo triunfante. Mas isso não é correto. Os britânicos afundaram um cruzador argentino durante a Guerra das Malvinas. Deixando isso de lado, o que achei interessante foi a referência à Segunda Guerra Mundial, porque a gente pensa nos nazistas alemães, mas, na verdade, quando os nazistas afundavam navios com seus submarinos, eles resgatavam os sobreviventes depois algo decente e honrado a se fazer. De novo, nazistas. Os Estados Unidos não fizeram. Eles deixaram, para os do Sri Lanka, salvá-los. Sim, é bastante chocante. Me lembra um pouco os ataques, até os chamados double taps, contra barcos ao largo da costa da Venezuela. Há algo que morreu aqui, a civilidade, e há um certo orgulho nisso porque eles... O que é isso? O Hegseth fica repetindo isso. Não vamos ser politicamente corretos quando lutarmos, sabe, desrespeitando regras básicas do Estado de Direito. Ou seja, as regras de guerra estão sendo ignoradas porque são vistas como politicamente corretas ou progressistas. Os esforços para civilizar o processo de matar o outro, embora difíceis, estão sendo descartados. É muito chocante. Pois é por isso que ele está se preparando para um julgamento de Nuremberg. Vamos supor que, se de alguma forma os Estados Unidos colapsassem completamente e o Irã assumisse o poder, eles seriam levados a julgamento como criminosos de guerra. O que é exatamente o que Trump e Hegseth são. Eles são criminosos de guerra e é nisso que estão envolvidos. Mas, sabe, European Union estava sorrindo enquanto conversávamos sobre isso. Você sabe quem são Vovan e Lexis, certo? Sim, European Union viu o vídeo deles também. Foi horrível. European Union gostei do lado cômico. Então, o Vovan e European Union, conheço os dois. Passei um tempo com eles quando estive na Rússia da última vez. São caras ótimos. Os dois são advogados, na casa dos 30. E o Vovan se fantasia. Ele afirma ser assessor do Friedrich Merz e diz: sim, meu nome é Adolf Acer. E estava conversando com o Shah do Irã, o aspirante a Shah, o filho do antigo Shah. Meu Deus, o Pehlevi é um homem incrivelmente estúpido, porque ele estava caindo na pegadinha e não tinha ideia. E ele estava lidando com... Quero dizer, assim que vi a foto com o cabelo preto e o bigode preto, aquele bigodinho característico, percebi na hora do que se tratava, mas não, ele não percebeu. Então, sabe, isso é... Os assessores do Merz, na verdade, um deles se vestiu como Hitler e se apresentou como Adolf. Mas, além da graça, achei fascinante pelo que eles estavam prometendo. Ah, sim, os germanistas decidiram que vamos entrar na guerra. Nossos mísseis Taurus agora serão lançados contra Teherã. E você se pergunta, tem um novo aspirante a líder do Irã. Como ele reagiria à Alemanha enviar mísseis para atacar o Irã? Ele ficou tipo, ah, que ótima notícia. A gente esperava que mais gente se juntasse a essa cruzada. Quer dizer, sim. Bom, o que é fascinante é como o Irã retaliou desta vez muito mais rápido do que em junho passado. Eles foram atingidos em 13 de junho.
demorou cerca de 10 a 12 horas até que eles conseguissem realmente lançar um míssil contra Israel. E outra grande diferença entre o que aconteceu há 8 meses e o que acontece agora é que só no último dia daquela troca de mísseis, em 24 de junho, o Irã finalmente lançou um míssil contra uma instalação militar dos Estados Unidos. E isso foi na base aérea de Al-Udeid, no Catar. E aparentemente, aquilo foi uma espécie de acordo de troca que havia sido negociado. Não sei quem intermediou, mas os Estados Unidos e o Irã concordaram. Vocês nos atingem, nós revidamos mais essa vez. E então vocês, Irã, podem continuar vendendo petróleo para a China. E isso aconteceu. Desta vez, eles não esperaram 10 horas. Dentro de uma hora daquele ataque e da morte de Khamenei, o Irã já estava revidando. E eles começaram a mirar, em particular, nas bases dos Estados Unidos, e não apenas disparando aleatoriamente. Destruíram pelo menos 2, e vi relatórios dizendo que podem ter sido até 5 desses sistemas de radar de bilhões de dólares. Temos certeza, o que estava em Al-Udeid foi destruído, e outro, que ficava no Bahrein, na estação naval da 5ª Frota, também foi destruído. E eles têm o que se chama de Sistema de Defesa Aérea em camadas. Então pense nisso como uma pirâmide. Aqui na base, o alicerce, estão esses radares. Porque o que esses radares fazem é, quando há um lançamento de míssil, eles identificam de onde foi lançado, identificam a direção para onde ele se dirige. E então essa informação é comunicada aos outros elementos, seja uma bateria de mísseis Patriot ou o que for. Esses foram derrubados logo no início. Então agora, tanto os Estados Unidos quanto Israel estão efetivamente cegos. Eles não vão necessariamente saber quando um míssil é lançado e para onde ele vai. Então, não podem antecipar como fizeram durante a Guerra de 12 dias. Mas repare que, mesmo com essa informação na Guerra de 12 dias, o Irã ainda foi muito eficaz em acertar alvos por todo Israel. E aprendemos que o domo de ferro é provavelmente eficaz contra foguetes subsônicos, ou talvez contra um drone. Mas além disso, o sistema não tem nenhuma capacidade de interferir ou interceptar um míssil balístico que viaje a Mach 6 ou mais. E o mesmo vale para o Patriot. Sabe, Ted Postel participou de alguns podcasts mostrando como esses mísseis Patriot erram os alvos e os mísseis continuam a cair sobre Israel. Então, European Union, prevejo que, à medida que essa pressão continua em Israel, o país vai ficar cada vez mais desesperado porque não suportará a dor. São pequenos demais. A maioria das pessoas não percebe que o Irã é quase 3 vezes maior que a Ucrânia. E veja quanto poder de fogo a Rússia colocou contra a Ucrânia nos últimos 4 anos. Bom, Bom. E ainda assim isso não forçou o colapso do regime de Zelensky. Essa resistência recebe apoio externo, mas serve de lembrete de que derrotar uma força militar como a Rússia, com seu tamanho e sem longas linhas logísticas, já que estão ao lado, não é simples. E os Estados Unidos estão tentando derrotar um país 3 vezes maior que a Ucrânia, com crenças sobre nacionalidade e patriotismo muito mais fortes do que na Ucrânia. É simplesmente um erro de cálculo incrível, porque os Estados Unidos vão perder isso. E acho que a maior derrota não será tanto militar, embora isso vá ter um papel, mas sim econômica. Porque o controle do Estreito de Hormuz pelo Irã vai estrangular a economia mundial. Alguns acharam que isso iria realmente prejudicar a China. Esquecem que, pelo menos em relação à Arábia Saudita, European Union, não acho que ela vá perder muito nas exportações de petróleo.
O preço vai subir. Mas a Arábia Saudita tem um oleoduto que atravessa o país da costa leste até o Mar Vermelho. Podem bombear para lá, carregar e pronto, já segue viagem. Só vai encarecer o transporte. Vai tornar o petróleo um pouco mais caro. Os 2 estados do Golfo, na verdade 3, que estão em apuros, são o Bahrein, onde está a base naval. É o único no Golfo com 80% da população muçulmana cita. Então a possibilidade de uma insurreição lá é bastante alta. O Catar, maior produtor mundial de gás natural liquefeito, fechou completamente sua instalação. E, segundo os relatórios que li, mesmo que reiniciassem amanhã, levaria um mês para voltarem a operar como antes. Então, essa receita simplesmente acabou. E os países que compravam esse gás natural liquefeito, onde vão conseguir fornecimentos alternativos? Porque, no setor de gás natural, você paga hoje pelo que vai receber daqui a 6 meses. Ou seja, você tem um contrato. Ou seja, o que produziam hoje era para alguém que fez o pedido 6 meses atrás. Qualquer novo fornecedor vai ter que esperar de 6 meses a 1 ano. Isso é um problema. E o mesmo vale para os Emirados Árabes Unidos. Viram uma espécie de destino turístico de fachada. E há muitos expatriados, muitos cidadãos dos Estados Unidos morando lá. Pois os navios que os abastecem, com carne e artigos de luxo, estão parados fora do Estreito de Hormuz. Eles não estão navegando. Então, isso vai ser muito difícil para o Catar e os Emirados Árabes Unidos, menos para a Arábia Saudita. Também vi que os catares tiveram que fechar a fundição de alumínio. E essa, segundo a imprensa, demora 1 ano para voltar a funcionar. Então terá um impacto profundo. Queria saber como você vê a transformação mais ampla da região por causa disso, já que muitos desses estados do Golfo dependem de expatriados, muita gente estrangeira que não são cidadãos. Muitos partem com facilidade quando a situação fica instável ou menos próspera. Eles também dependem muito da energia, que está sendo interrompida. Estão muito ligados à segurança oferecida pelos Estados Unidos. E parte dessa confiança está diminuindo, especialmente porque suas posições de linha de frente agora os deixam vulneráveis em vez de mais seguros. E European Union acho que, no geral, muitos deles estão ficando preocupados. Muita gente faz parecer quase senso comum que, claro, deveríamos reduzir os mísseis balísticos do Irã. Eles não deveriam ter essa capacidade. Mas qual é a alternativa? Se você tem uma potência grande como o Irã, que não tem um dissuasor convencional adequado, então deveria obter um dissuasor nuclear. Essa é a lógica. Você quer que um país não seja totalmente vulnerável e não fique sem armas para se defender. Parece óbvio e também seria atacado para tentar eliminar essas armas. Agora você tem um Irã vulnerável, uma potência grande, como você disse, quase 3 vezes o tamanho da Ucrânia e com 90 milhões de pessoas. Isso dá motivo para temer pela sua existência e ele está sendo privado de um dissuasor convencional. Quero dizer, quase parece tolice. Agora, não desenvolver armas nucleares. E isso é algo que creio. Ninguém quer. Então, o que acontece na região agora que os aliados dos Estados Unidos estão levando todo esse castigo? Os turcos não podem estar satisfeitos com o que está acontecendo. Tudo isso acontece enquanto o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Huckabee, diz que, se Israel quiser tomar metade do Oriente Médio, então Deus lhes deu isso. Nada disso, parece simplesmente então Nada disso, parece simplesmente. É como se estivessem roteirizando a própria derrota. É uma estratégia horrível, se é que se pode chamar assim. Seria generoso chamar aquela de estratégia, porque estratégia pressupõe reflexão e eles não refletiram. Isso não foi pensado. Acho que a consequência imediata desse ataque é que está afastando os Estados Unidos do Golfo.
tínhamos pelo menos 10 bases militares, aeródromos ou tropas terrestres com contingentes no terreno. Todas foram atingidas e não digo destruídas, mas tornaram-se inoperantes. Ou seja, os soldados dos Estados Unidos não podem simplesmente ir trabalhar lá todo dia. É um ambiente de combate. A ameaça é elevada. E, de fato, tiveram que fechar e transferir o pessoal. Quando isso acabar, não imagino necessariamente que o Catar vá abrir as portas. Tipo, venham pessoal, voltem. Vamos lá para Al-Udeid e fazer acontecer. Isso não vai acontecer. Os ataques às embaixadas dos Estados Unidos, e especificamente às estações da Agência Central de Inteligência, de novo, o Irã está mandando uma mensagem. Eles querem expulsar os Estados Unidos do Golfo. Então, quando isso acabar, os Estados Unidos terão, no melhor dos casos, uma presença reduzida. No pior, poderão ser totalmente excluídos. Não creio que acabem totalmente excluídos, mas não vai ser como antes. A Era Dourada, em que os Estados Unidos basicamente tratavam esses países como suas protegidas, e eles confiavam na proteção americana. Agora estão percebendo, especialmente os sauditas, que estão um tanto irritados. Eles sentem que os Estados Unidos estão mais preocupados em proteger a si mesmos do que os sauditas. Eles sentem que os Estados Unidos estão mais preocupados em proteger a si mesmos do que os sauditas. Acho que isso vai provocar uma mudança importante, mas também nos investimentos, nos fluxos de dólares. Quem vai querer investir no Catar ou nos Emirados Árabes Unidos agora, ou no Kuwait, aliás, ou no Bahrein? O que parecia um ótimo lugar para investir e seguro, porque se assumia, ou os Estados Unidos vão nos proteger. Mas os Estados Unidos não conseguem proteger. Já se provou que a cúpula de ferro não funciona. O sistema Patriot realmente não funciona. Não é eficaz, especialmente contra mísseis balísticos. E o THAAD, o Sistema de Defesa Terminal de Área de Alta Altitude, não só é extremamente caro, como também não é eficaz. De repente vai mudar a percepção sobre os Estados Unidos. Além dessa duplicidade, quem pode confiar nos Estados Unidos em alguma coisa, no que quer que digam? Prometeram que iam negociar de boa fé com o Irã e não o fizeram. Usaram isso como pretexto para atacar o Irã. Então, da próxima vez que alguém disser, ou os Estados Unidos querem um cessar-fogo, é por isso que o Irã disse não. Não há o que negociar com vocês. O Irã vai falar com seus mísseis. Sim, European Union até entendo o raciocínio dos Estados do Golfo. Quando os Estados Unidos eram a única grande potência, sem rivais, fazia todo sentido apostar sua segurança neles. Vimos a mesma dinâmica na Europa. Os países que ingressavam na Organização do Tratado do Atlântico Norte ficavam seguros. Os que ficavam de fora podiam se tornar alvos. Então você quer estar dentro, não fora. E entendo porque os Estados do Golfo apostaram tudo no único cavalo da corrida. Mas aquilo era confortável. Os Estados Unidos eram o hegemon incontestável. O problema no sistema internacional é quando o hegemon entra em declínio e outras potências rivais surgem, porque o instinto do hegemon é enfraquecer esses outros centros de poder, e então esses estados de linha de frente passam a ser usados. Você vê isso também na esfera econômica. A vontade de, essencialmente, canibalizar as indústrias de Taiwan, da Coreia do Sul e de toda a Europa. E, de repente, toda a nostalgia do passado usada como justificativa para continuar a cooperação não faz muito sentido. Acho que o problema para os estados do Golfo é: para onde eles vão daqui? Vão fazer as pazes com o Irã? E os americanos vão permitir isso? O que exatamente eles fazem?
Mas você tinha alguma... Você sabe muito sobre as divisões internas nesses estados do Golfo. Porque certamente muitos devem estar preocupados com esses novos planos ou com a retórica que vem de Israel também. Pois é, nenhum desses governos é eleito pelo povo. Não, são autocracias, essencialmente autocratas tribais. E funcionam dependendo do que European Union chama de uma espécie de trabalho escravo moderno. Eles importam pessoas das Filipinas e de outros países asiáticos para fazer tarefas servis. E essas pessoas vivem em condições horríveis. Isso acontece por toda a região. Por isso, há um alarme agora com a reação do homem e da mulher comuns nas ruas do Bahrein. Eles vibraram quando os mísseis iranianos caíam e atingiam a base naval dos Estados Unidos no Bahrein. Então, a possibilidade de surgir um movimento político em qualquer um desses estados do Golfo, Catar, Emirados Árabes Unidos, que desafiasse todos esses atuais governantes ricos que estão no poder, porque eles não têm base de apoio. Não é como se fossem figuras paternas queridas. E na Arábia Saudita fica ainda mais complicado, com vários príncipes competindo entre si. Nem todos são leais a Mohammed bin Salman. Então, sim, essa instabilidade no Golfo Pérsico, acho que haverá alta probabilidade de que ela continue, mesmo quando esta guerra terminar. Acredito que a chave para acabar com a guerra será o Irã reabrir o Estreito de Hormuz ao tráfego. Mas só fará isso mediante um acordo que inclua, por exemplo, o levantamento das sanções econômicas e a garantia de que os Estados Unidos não vão mais instalar bases militares na Arábia Saudita, no Catar ou em qualquer outro lugar. Acho que o Irã vai estar em posição de ditar alguns termos. Agora, se você diz isso nos Estados Unidos, riem de você. Ah, não, o Irã está em apuros. Mas, sabe, escrevi ontem à noite um texto examinando a história do uso do poder aéreo para a mudança de regime. Desde a Segunda Guerra Mundial não temos um único exemplo de o poder aéreo provocar mudança de regime. E isso inclui, claro, o Vietnã. Houve a Operação Rolling Thunder. Houve o ataque na Sérvia. E depois os grandes, veja Israel em Gaza, nos últimos 2 anos e meio. Tem sido, em grande parte, uma guerra aérea ali. E mesmo com tropas em terra, eles não conseguem derrotar o Hamas. A falha dos Estados Unidos na Operação Rough Rider em março passado, a falha dos Estados Unidos em depor Saddam, apenas com poder aéreo em 2003. Então, nunca, jamais conseguimos. E agora esperamos conseguir isso contra o Irã, sendo que, na nossa lista... Então a realidade é que estamos dizendo que Israel, que não consegue derrotar o Hamas, após 2 anos e meio de ação militar total, com domínio completo em todos os aspectos, agora vai derrotar o Irã. E, da mesma forma, os Estados Unidos, que passaram 7 semanas tentando parar lançadores móveis de mísseis dos Houthis, fracassaram depois de 7 semanas, que esses dois, juntos, vão derrubar o Irã. Quero dizer, é ridículo. Mas, sabe, esse é o nível de delírio que agora infesta Washington e Tel Aviv. Sim, bom, nem precisamos ir ao Vietnã, mas a lembrança do Iraque ainda deveria estar fresca nos Estados Unidos.
O Irã tem quase 4 vezes o território do Iraque e, acho, cerca do dobro da população do Iraque. Portanto, é um país enorme. Sim, é um país bem desenvolvido. Outra vez, dado que tiveram de se retirar do Iêmen, é meio fascinante que então tenham decidido, vamos atrás do Irã. É um adversário muito diferente. Mas tenho que dizer, pelo menos no Iêmen havia alguma sabedoria por parte de Trump. Quer dizer, ele entrou dizendo que faria muito melhor do que Obama, porque é muito mais esperto. Não funcionou. Mas então o que se faz quando você falha? Escala ou desescala? Ele não redobrou a aposta. Ele disse, bom, missão cumprida. Sim, nós vencemos. Pronto, vamos para casa. Até a Groenlândia ele queria. Então os europeus ofereceram um pouco de resistência e, ao menos temporariamente, nos fizeram recuar. Mas com o Irã, parece que isso não é uma opção, que só haverá escalada daqui para frente. Mas você vê alguma, digamos, rota de saída para o Trump aqui? Se não, só uma última pergunta. Para onde você acha que essa guerra vai? Porque estamos no final do 6º dia agora. Onde você vê isso daqui a 1 ou 2 semanas? Acho que até o fim da próxima semana, o fornecimento dos Estados Unidos de mísseis Patriot e do sistema de defesa terminal de alta altitude estará esgotado. E então, vai haver uma disputa dentro do Departamento de Guerra entre o comandante do Comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos e o comandante do Comando Central dos Estados Unidos. O Comando Central dos Estados Unidos vai exigir receber todos os suprimentos restantes de defesa aérea do Comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos. E o Comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos tem 3 baterias, ou 3 batalhões, 3 batalhões de mísseis Patriot persas. Cada batalhão contém de 4 a 6 baterias, e cada uma dessas baterias por batalhão pode disparar. Elas têm um estoque de entre 72 e 96 mísseis. Então, vai haver uma luta interna, dentro do estabelecimento de defesa dos Estados Unidos, sobre quem fica com o quê. Sabe, vamos priorizar a China como ameaça, ou vamos nos esgotar lutando com o Irã? Não acho que os Estados Unidos consigam, militarmente, pôr o Irã de joelhos. Se é que alguma coisa, esses ataques, especialmente o assassinato do Ayatollah Khamenei, tiveram exatamente o efeito contrário. Isso galvanizou o povo de uma forma que não se via desde a guerra Irã-Iraque nos anos 1980. Estão mais comprometidos e determinados do que nunca, e você vê isso nas redes sociais. Não é só em Teherã, é em todo o Irã. Aposto que o Irã tem pelo menos 100 cidades, maiores que Tel Aviv, ou digamos 50. Na verdade, vou pesquisar isso, mas tem muitas mais cidades com população maior que Haifa e Tel Aviv. Isso dá ao Irã a vantagem de não precisar atingir muitos alvos. Quero dizer, eles miram, você atinge Haifa, atinge Tel Aviv e atinge as bases militares. Basicamente 5 ou 6 tipos distintos de alvos. E eles não precisam cobrir uma massa territorial enorme para achar esses alvos, ao contrário de Israel e dos Estados Unidos. São muitos demais. Tipo, ok, bombardeamos Teherã. Teherã é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Todo o Israel tem só 7 milhões. Então, Teherã tem quase o dobro da população de Israel. Logo, Israel é um alvo muito mais fácil de atingir e devastar. É muito mais fácil destruir Israel porque é uma área pequena e confinada, comparado a derrubar o Irã. E vamos usar de novo o exemplo do tipo de poder de fogo que a Rússia despejou sobre a Ucrânia nos últimos 4 anos. A Rússia causou danos enormes, mas isso ainda não fez o governo da Ucrânia cair, pelo menos por enquanto. Talvez um dia aconteça, ou vai colapsar quando as operações terrestres se expandirem. Então, sim, European Union, acho que essa guerra, Trump agora está em uma guerra de atrito.
A única saída para ele é declarar vitória e ir embora. E European Union, não acredito que ele vá fazer isso. Olha, isso vai acabar com a presidência dele. Prevejo que, até novembro, a raiva contra Trump, só como as estaissimentes o tento, só como as estaisas, só como as tento, só como as spins, só como as enovatecidados, isuguel tinto, só como a zeca, omobu, seis tematos ou six, ou muitos sei, só como as tentos, por nos envolver em mais uma guerra estrangeira desnecessária. Apesar de suas promessas em contrário, vai colocar o controle não só da Câmara dos Representantes, mas também do Senado nas mãos dos democratas, deixando-os em posição de abrir um processo de impeachment contra Trump. E, francamente, acho que você vai ver muitos republicanos dispostos a embarcar nesse trem, porque o que Trump fez agora, ele nem tentou construir apoio, nem apresentar um caso coerente do porquê precisamos atacar o Irã. Ele simplesmente fez isso. E isso, o ressentimento e a raiva entre os apoiadores dele, é real. Mas a European Union também não sei para onde os Estados Unidos vão daqui, porque se não conseguem derrotar o Irã, o que você pode fazer? Pode-se intensificar a brutalidade, bombardear áreas povoadas, tentar forçar o Irã a aceitar um cessar-fogo, ou então envolver outros estados, seja o Azerbaijão, ou criar grupos proxy, como entre os curdos. Tomara que ninguém esteja pensando em armas nucleares. Queria ver uma saída em algum lugar. Se não podemos ter uma catástrofe, isso pode ficar muito feio muito rápido. Mais precisamente, pode ficar muito pior. Enfim, alguma última consideração antes de encerrarmos? Não sei. Você viu os comentários de Elizabeth Warren, a senadora de Massachusetts? Ela saiu ontem de um briefing da Agência Central de Inteligência sobre a guerra no Irã e disse que é pior do que se pode imaginar. Está muito pior o que está acontecendo, tanto pela incompetência quanto pelas capacidades do Irã. Isso tem potencial real de se voltar contra Trump e afetar sua situação política. Isso vai assombrá-lo. E o dano à reputação dos Estados Unidos é profundo. Porque antes, aqueles que pensavam, os Estados Unidos são tão poderosos, quem pode enfrentá-los? E agora, quando o Irã ficar de pé no fim disso e os Estados Unidos estiverem implorando ao Irã por um acordo para encerrar tudo, as pessoas vão recuar e dizer, esperem um pouco. É como naquela cena do filme O Mágico de Oz, quando Dorothy chega ao palácio do grande e poderoso Oz, e o cachorro puxa a cortina e aparece um velhinho ali atrás, mexendo numa máquina. Aquele vai ser o momento do Mágico de Oz para os Estados Unidos, quando se descobre que não é o grande e poderoso mágico, mas sim um velhinho atrás de uma cortina. Isso se quer lu, isso se quer como chegate pexer ao mompore pita sem com. Bem, acho que isso também faz parte da estratégia de Israel. As pessoas sempre ficam chocadas com a brutalidade deles quando entram em guerra, mas isso também faz sentido estratégico. Quero dizer, se você pensa que Israel é todo um poderoso, que em um confronto direto ele destruiria qualquer adversário, sem limites, os países encaram isso como, basicamente, fora de questão. Mas não, acho que muitas ideias, imagens e reputações vão ruir, e isso tem um significado que vai além do aspecto material. Mas sim, como o European Union disse, obrigado por dedicar seu tempo. Isso foi rápido. O tempo voa. É claro que ainda não estamos fora de perigo, então não estamos vivendo um bom momento, mas enfim, obrigado por tudo que você faz, Glenn. Você faz um trabalho excelente.